Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre Pedro. Pedro foi um grande apóstolo. Alguns eruditos dizem que Pedro era o discípulo com mais idade, o mais velho entre os 12. E há várias evidências disso, né? Também nós sabemos que o Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, mas ditado sob a supervisão de Pedro, né? Cada evangelho é o relato de um dos apóstolos, e o evangelho de Marcos é o relato de Pedro sobre a sua vivência com Jesus. E Pedro tornou-se o grande líder da igreja após a morte de Jesus, né? Quando a igreja começou, a partir da ressurreição, a partir do Pentecostes, Pedro se torna a grande referência apostólica, né? Tanto é que o próprio Paulo vai procurá-lo, né? Os demais, enfim, ele é a grande referência. É interessante que o apóstolo Pedro, que foi essa figura tão importante, ele também viveu momentos sombrios. E teve um momento em especial na sua vida que trouxe a ele muita vergonha. Então hoje eu quero falar sobre isso, sobre Pedro, que teve momentos de vergonha, de fracasso, mas também teve momentos de restauração e de empoderamento, né? Por isso que o título é Do Fracasso ao Empoderamento. Pedro passou por vários estágios até tornar-se o grande líder que ele se tornou. Portanto, eu quero convidar você então a abrir o livro de Marcos, acompanhar a leitura a partir do capítulo 14, do verso 29 ao 31. Esse texto é um relato de uma conversa de Jesus com os seus discípulos, onde Jesus diz: olha, um de vocês vai me trair, eu vou morrer e um de vocês vai me trair. E olha qual foi a resposta de Pedro. Aqui nós vamos ver um Pedro, né, determinado, confiante: não, eu jamais vou te trair. Olha o que diz o texto. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca o abandonarei, Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você, que nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Nós sabemos a história, que logo em seguida, algumas horas depois, não foram nem meses, horas depois, naquela mesma noite, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Meus irmãos, quando eu penso nisso, eu faço a seguinte pergunta: quantas vezes eu prometi algo para Deus e acabei não cumprindo? Quantas vezes você já fez um compromisso com Deus, um voto com Deus, um propósito com Deus, e acabou não cumprindo aquilo? Quantas vezes? Você prometeu: agora eu vou começar a ler a Bíblia diariamente, eu vou orar, agora eu vou me envolver, eu vou servir, agora eu vou testemunhar minha fé, agora eu vou me envolver naquele ministério, agora eu não vou mais ficar magoado por qualquer coisa, agora eu não vou mais ficar pecando, eu não vou mais ficar envolvido com tal coisa, agora eu tenho um novo compromisso com Deus. E aquilo dura pouco tempo, e você acaba tropeçando novamente. O pior, meus irmãos, ou não pior, mas a ironia da vida, é que nós prometemos não apenas para Deus algumas coisas e não cumprimos, mas nós também prometemos uns para os outros. Quantas vezes, por exemplo, você, esposa, prometeu algo para o teu marido e depois não fez? Ou vice-versa, você, marido, prometeu que ia fazer tal atitude a partir de agora e não cumpriu? Quantas vezes? Quantas vezes pais prometem que vão fazer algo para os filhos e acabam deixando de fazer, esquecendo? Ou filhos que prometem aos pais alguma coisa e acabam depois esquecendo? Nós, assim como Pedro, por muitas vezes, não cumprimos aquilo que nós mesmos prometemos. Eu me pergunto, o que levou Pedro a prometer aquilo? Será que Pedro queria um elogio de Jesus? Será que Pedro queria
ganhar o respeito dos discípulos, queria impressioná-los. Será que Pedro não pensou no que havia dito? O que levou Pedro a prometer algo que ele não era capaz ou não foi capaz de fazer algumas horas depois? Será que foi apenas a impulsividade? Enfim, há muitas possibilidades. O fato é que ele não cumpriu o que ele prometeu. Eu preguei aqui não faz muitas semanas sobre a experiência do povo hebreu após o milagre de atravessar o Mar Vermelho. Deus abriu o mar, tirou eles do Egito. Quantos dias foi necessário para que eles voltassem a murmurar e que ia pensarem a voltar para o Egito? 3 dias. 3 dias, a fé deles durou 3 dias. 3 dias depois estavam arrependidos, queriam voltar para o Egito. 3 dias depois. Acharam que iam morrer de sede. Acharam que iam morrer no deserto. Duvidaram de que Deus faria de novo o que havia feito 3 dias atrás. Meus irmãos, não pode ser assim. Pedro, em seguida, após ser aquele Pedro confiante, determinado, que não iria negar Jesus, algumas horas depois, ele se torna o Pedro envergonhado. O Pedro cheio de tristeza e vergonha. Porque olha o que aconteceu, ainda no mesmo capítulo, Marcos capítulo 14, um pouquinho mais para frente. Lembra que Jesus disse que ele ia negá-lo antes que o galo cantasse? E agora olha o que acontece. Marcos 14, versículo 66. De novo, estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno? Contudo, ele negou dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo Pedro negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é um galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar, jurando: não o conheço, o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se da palavra de que Jesus lhe havia dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Pensa numa vergonha. Eu cornetei antes, né, a bandeira vermelha, agora vou cornetear o Grêmio, né, perdeu para o Galo ontem, né, ok? O galo, Deus usou um galo, para que Pedro se lembrasse, de que ele havia prometido algo, que não fora capaz de cumprir. Meus irmãos, às vezes nós precisamos de um galo, para nos fazer lembrar de algumas coisas. Deus usa os improváveis, né? Às vezes Deus usa uma mula, como usou lá em Balaão, para falar com ele. Aqui usou um galo. Eu me lembro, pastor Marcelo, de muitos retiros do Recomeçar, lá no nosso antigo sítio, cheio de animais, que as pessoas diziam: olha, Deus falou comigo através daquele cachorro, Deus falou comigo através daquela vaca, daquela galinha, daquele bicho lá. E Deus usava animais para nos lembrar, para nos confrontar, para nos mostrar alguma coisa sobre nós ou sobre a vida. Quando o galo cantou, a vergonha brotou no coração de Pedro. Ele se lembrou que ele não havia cumprido o que havia dito. Se lembrou que ele havia mentido por 3 vezes, dizendo que não conhecia Jesus. Meus irmãos, eu tenho orado esses dias e quero convidar você também a orar. Deus, me faz lembrar daquilo que eu tenho prometido fazer e não tenho feito. Tanto na tua obra, quanto na minha casa, quanto com os meus amigos, quanto com aqueles que circulam a minha vida. Eu quero ser alguém que cumpre aquilo que promete. Eu quero ser alguém que não precisa ficar envergonhado por não conseguir cumprir aquilo que prometeu.
E com o tempo vai perdendo até a credibilidade. As pessoas param até de acreditar em você. Tem pessoas que, de tantos tropeços, acabam perdendo a credibilidade. Mas, meus irmãos, não deveria ser assim. Amém? Não deve ser assim. Agora, esquece um pouquinho de Pedro, porque nessa história, né, eu e você somos quem? Somos Pedro. Eu e você somos como Pedro. Falhamos, esquecemos, ficamos envergonhados. A vergonha nos faz fugir, nos faz esconder, nos faz que, bom, não quero falar com ninguém, estou off, bloqueio as pessoas, não quero ver ninguém, porque a vergonha me faz me esconder, né? É assim que a vergonha acaba agindo na vida das pessoas. Agora então tire os olhos de Pedro e coloque os olhos em Jesus. Jesus, quando ele olha para Pedro, ele sabendo que Pedro iria traí-lo, iria negá-lo, Jesus não fica com raiva de Pedro. Jesus não fica, bom, Pedro, perdeu a chance, a fila andou, saiu fora, vou te cortar da minha lista, vou te bloquear. Cultura do cancelamento, vou te cancelar, Pedro, vou te cancelar agora da minha vida. Não. Jesus olha para Pedro com um olhar de misericórdia, de graça. Porque Deus, não é que Deus é fiel a Pedro, Deus é fiel à sua promessa, às suas alianças. E Deus tinha dito: Pedro, eu farei de você um pescador de homens. E mesmo que para você chegar lá a tornar-se aquele pescador de homens, tu vai ter que ter algum treinamento, tu vai ter que ter alguns tropeços. Eu vou te dar o direito de errar de vez em quando, porque eu quero completar a obra que eu chamei você para fazer. Eu acredito em você. E Jesus não desistiu de Pedro, mas ele olhou Pedro com graça, misericórdia, porque Deus é um Deus de pacto, de aliança. Ele tem uma aliança, e Ele é fiel à aliança que Ele tem conosco. Mesmo quando a gente tropeça e falha, Deus continua fiel. E por isso, que logo em seguida, Pedro é restaurado. Eu quero que você compreenda aqui, uma linha cronológica do que aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus na quinta-feira da semana, né, na véspera da morte de Jesus. Na quinta-feira ele negou Jesus. No domingo, ele percebe que Jesus ressuscitou. E aí, nós vamos ver que entre a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus ao céu em definitivo, passaram-se 40 dias. E em 40 dias, diz a Bíblia, que Jesus apareceu para algumas pessoas. Em alguns lugares, apareceu aos discípulos mais de uma vez, enfim. Mas nós vamos ver que em João capítulo 21, Jesus vai encontrar com Pedro no mar de Tiberíades, lá na Galileia, onde Pedro voltou para pescar. Interessante que Pedro viu que Jesus tinha ressuscitado. Jesus havia aparecido para os discípulos, apareceu para Pedro e para os demais, falou com Tomé: Tomé, tu duvidou? Aqui está, né? Bem-aventurados que não viram e creram, né? Enfim, e Pedro, mesmo vendo Jesus ressurreto, o que ele faz? Ele volta para a velha vida, e diz: olha, eu vou pescar, porque aquele negócio de pescar homens, eu falhei. Aquele negócio de ser um discípulo de Jesus não deu certo. Eu pisei na bola, eu neguei Jesus, eu estou com vergonha, eu não quero mais olhar nos olhos de Jesus de novo, eu não tenho coragem mais de estar na presença de Jesus, então eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, eu vou voltar a pescar. E muitas vezes, meus irmãos, quando nós erramos, tropeçamos, o diabo vem dizer: olha, acabou, volta para a velha vida, volta a fazer as coisas que tu fazia antes de se converter. Vai, te afasta, você não deu certo, você não consegue fazer isso, volta para a velha vida. E Pedro voltou a pescar, está lá em Tiberíades pescando. E aí João 21 diz que Jesus aparece, prepara um peixe, chama Pedro para conversar, e olha o diálogo de Jesus e Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão,
filho de João, você me ama? Realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Eu não estava lá, meus irmãos, para ver o tom da conversa. Eu não sei em que termos Pedro deu essa resposta. Se foi com cabeça baixa, se foi falando alto, falando baixo. Mas eu imagino que ele disse, Senhor, tu sabe de tudo. Sabe inclusive que eu te neguei. Sabe inclusive que eu, na primeira perseguição, eu vacilei. Sabe todas as coisas. E aí, ele ouve a frase mais improvável que ele imaginava. Eu imagino aqui que Pedro esperava, bom, agora Jesus vai dizer, ó, tu é um hipócrita, tu não me ama não, se tu me amasse, tu não teria me negado, se tu me amasse, tu teria sido fiel até o fim. E a frase que Pedro ouve é, cuide das minhas ovelhas. Cuide do meu rebanho. Faça a missão que eu lhe chamei há 3 anos atrás. Por 3 vezes Pedro negou Jesus diante lá dos perseguidores, por 3 vezes. E agora Jesus por 3 vezes diz para Pedro uma frase improvável, que é, Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Sabe o que está por trás dessa frase? Por trás dessa frase está o seguinte, Pedro, eu confio em você. Pedro, eu te perdoo. Pedro, você tem potencial. Eu acredito no teu potencial, Pedro. Pastorei as minhas ovelhas, você ainda é o pastor que eu esperei, que eu preparei você para ser. Meus irmãos, Jesus restaura Pedro com aquele ato de amor, com aquelas palavras de afirmação, de encorajamento, palavras redentoras. E isso me faz lembrar que em Jesus nós sempre podemos recomeçar, sempre podemos tentar de novo. Essa igreja tem como slogan ser um lugar para recomeçar, para tentar de novo. Meus irmãos, e eu tenho por convicção na minha vida que eu vou tentar até o fim. Ou eu consigo ou eu morro tentando. O que eu não posso é desistir. Só acaba quando eu desisto, meus irmãos. Enquanto você não desiste, não acabou. Você pode tentar de novo. Você pode recomeçar. E a partir disso, nós encontramos o quê? Um Pedro empoderado. Oh, coisa boa! Nós vamos ver que depois daquele encontro, quando acaba ali aquela conversa, logo em seguida Jesus parte. Ali em Atos 1, ele volta ao céu, né? Ele volta para o Pai, e ele envia o Espírito Santo, e logo que ele envia o Espírito Santo, Pedro se torna um homem cheio do poder e empoderado realmente. Em Atos 2, logo no início do ministério, diante de uma multidão de incrédulos, ele prega com temor, com poder, com ousadia, e 3.000 homens se convertem naquele dia. Que poder, que coragem, meus irmãos. Não é mais aquele Pedro tímido, assustado, com medo dos outros. Não, agora é um Pedro que encara uma multidão e prega com poder. Um Pedro empoderado. Em Atos capítulo 4 e capítulo 5, Pedro e João são presos. E eles são açoitados, são ameaçados de morte. E dizem, olha, vocês parem de pregar de Jesus. Aqui em Jerusalém nós não queremos mais ouvir isso, chega.
E sabe o que Pedro responde? Ele fala: é preciso obedecer primeiro a Deus do que a homens. Eu não vou deixar de pregar. Ele fala em Atos capítulo 4, versos 19 e 20. Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ou seja, nós não vamos obedecer vocês, nós vamos obedecer a Deus. Aí eles foram açoitados. E sabe qual foi a reação deles? Diz o texto em Atos 5:29, 5:41, aliás. Se sentiram alegres por terem sido considerados dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus. Agora tem um Pedro empoderado, corajoso, ousado, que não tem mais medo da morte, não tem mais medo da oposição, não tem mais medo dos sacerdotes. Ele está empoderado, ele está sendo confiante. Agora Pedro não negava mais Jesus. E realmente a partir do livro de Atos nós não encontramos Pedro negando Jesus de novo. Ele foi empoderado. Nós vivemos uma época, meus irmãos, que se fala muito do empoderamento feminino. Mas o verdadeiro empoderamento feminino e masculino é ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio do poder de Deus. Esse é o empoderamento do céu que nós precisamos. Esse empoderamento que vai me fazer amar o próximo, amar num nível mais elevado, que vai me fazer cumprir os meus votos, que vai me fazer honrar Deus, que vai me fazer perdoar, pagar o mal com bem, pregar com ousadia, expulsar demônios, curar os enfermos, testemunhar sua fé com ousadia, com poder. É esse poder do Espírito Santo que vai nos fazer isso. Esse é o empoderamento que nós precisamos. Pedro viveu sim um momento de fracasso, mas ele foi restaurado, empoderado e enviado para cumprir a missão que Jesus tinha para ele. Eu termino, meus irmãos, convidando você que está ouvindo essa mensagem aqui na igreja ou na sua casa, assim como Pedro, mudar de nível, crescer na sua confiança em Deus, subir de nível. Eu convido você a isso, a subir de nível, a buscar uma vida de empoderamento, uma vida entendendo que Jesus não desistiu de você, que Ele continua acreditando em você, que Ele é fiel para completar a obra que Ele começou na tua vida. Ele é fiel, Ele ama você, Ele perdoa você, e Ele te convida a segui-lo. A conversa de Pedro com Jesus termina da seguinte forma: Jesus fala para Pedro: Pedro, segue-me, segue-me. Sabe o que é? Sabe qual é o significado dessa expressão? Segue-me é dizer: ande comigo, ande na minha presença, me acompanhe, Pedro, me acompanhe, não tire os olhos de mim, não se intimide com as dificuldades, com a oposição, com a perseguição, não te intimide com isso, mas tenha os olhos em mim. Pedro foi tão empoderado por essa visão, que ele foi até o limite, até o fim. Ele morreu martirizado, foi condenado a ser crucificado, e disse: eu não quero ser crucificado como Jesus foi, me crucifiquem de cabeça para baixo. E ele morreu se considerando digno de morrer por aquilo que ele acreditava, morrer pelo Evangelho. Que você e eu, meus irmãos, possamos ter uma vida guiada pelo Espírito, uma vida cheia do Espírito, uma vida com uma identidade restaurada, sabendo quem nós somos em Jesus, sabendo o que Jesus pensa a nosso respeito, e como Ele nos convida a andar com Ele. Amém? Quero convidar você a ficar em pé, quero orar com você, quero antes convidar você a ouvir essa canção, que você possa ouvir nessa noite uma frase transformadora, que você possa ouvir Jesus falar ao seu coração: eu perdoo você, eu amo você, eu acredito em você, não deixe que a vergonha te afaste do meu propósito, não deixe que a vergonha
te afaste da minha presença. Não deixe que a vergonha te faça tirar os olhos de mim. Mas não, mantenha os olhos em Jesus, olhe para Ele e ande por fé, cheio do Espírito Santo, com os olhos nas promessas e no chamado de Deus.